Olá pessoal, eu sou a professora Marina Kurtz e hoje eu vim falar um pouquinho sobre ICMS. Então eu vou começar uma aula do zero para entender o basicão mesmo de como que funciona esse tributo estadual. Quem tem a competência de cobrar esse imposto, né, são os estados e o Distrito Federal. Então eu vou começar falando sobre a base legal, vamos entrar sobre campo de incidência, fato gerador, base de cálculo e as alíquotas que são aplicáveis, né? Como que a gente faz para calcular esse imposto, certo? Então vamos lá. Bom, o ICMS, ele existe uma base legal, né, que se aplica em âmbito nacional, que já vem da própria Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, no artigo 155, no inciso 2, nós temos lá onde traz a existência do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação, né, de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Então, ele é um imposto que incide sobre essas operações. E também lá na Constituição Federal, ele já traz algumas situações de imunidade, já traz a situação de quem tem competência para cobrar esse tributo, que são os estados e o Distrito Federal. Então, lá na Constituição, ele traz uma base da existência desse tributo. Então, é aqui nesse artigo que a gente vai se basear em relação ao ICMS. Mas também existe uma lei complementar, que é a Lei 87 de 96, que é a Lei Candir, que nós chamamos de Lei Mãe do ICMS. Então, ela é uma lei que se aplica em âmbito nacional, que vale para todas as unidades da federação. Então, todo o estado que for cobrar esse tributo, ele tem que respeitar a Lei Candir, que é a Lei 87 de 96. Nessa lei, ele traz conceito de contribuinte do ICMS, quais são as hipóteses de incidência do ICMS, quando que acontece o fato gerador, para onde que é devido esse imposto em cada situação. Fala sobre base de cálculo, fala sobre as possibilidades de crédito, estorno de crédito. Então, essa lei é uma base que nós temos que estudar em relação ao ICMS. Então, é com ela que a gente vai se basear nessa lei. Depois, claro, cada estado pode trazer o seu regulamento com suas regras para fins de fiscalização e cobrança, trazendo obrigação acessória, forma de geração de guia do ICMS, forma de emissão de documentos fiscais. Então, ele é um tributo estadual de competência dos estados, então pode ter situações diferentes em cada estado, tá? E temos também a resolução do Senado Federal, a 22 de 89, onde ela traz a instituição das alíquotas que nós vamos utilizar nas operações interestaduais. Então, é isso que nós vamos utilizar como base legal para a aula de hoje. Bom, todo tributo tem seus princípios, e os principais princípios do ICMS é o princípio da não cumulatividade e o princípio da seletividade. A seletividade seria a situação em que foi imposta para o ICMS, onde o cálculo desse imposto ele pode variar conforme o produto ou o serviço que está acontecendo. Então, por exemplo, o produto que é de uso e consumo popular, arroz, feijão, carne, produtos da cesta básica, por exemplo, que a população precisa do acesso a esses produtos, para o ICMS, né, que ele embute ali dentro do preço do produto, para esse tipo de produto, geralmente o percentual de tributação, a alíquota dele é menor. Já para produtos, né, que são considerados produtos supérfluos, por exemplo, nós vamos ter alíquotas majoradas, cigarros, bebidas alcoólicas, cosméticos, perfumaria. Isso geralmente os estados trazem uma tributação maior. Então, por isso que existe essa tributação, né, diferente conforme cada produto e cada serviço, e ainda é diferente em todas as unidades da federação. Então, a carga tributária do ICMS, ela pode mudar conforme o estado, conforme o produto, conforme o serviço. Então, geralmente a gente vai ter uma alíquota geral, um percentual geral, só que dependendo do produto, pode ser uma alíquota menor, pode ser maior, pode ter benefício de redução, crédito presumido. Então, isso varia muito conforme o estado. E o outro princípio é o princípio da não cumulatividade. O que significa isso, né? O princípio da não cumulatividade é quando um tributo ele pode utilizar o crédito que foi pago daquele imposto na etapa anterior. Então, um exemplo aqui, né? Vamos ver aqui, ó.
Digamos que a indústria vende o produto dela no valor de R$ 1.000, certo? A alíquota, o percentual do ICMS que a indústria vai aplicar nessa operação é 12%. Então, ela colocou 12% sobre R$ 1.000, vai dar R$ 120 de ICMS naquela nota fiscal. Tá? Então, não vou considerar aqui que ela tem créditos, tá? Para a gente partir de um ponto. Então, ela vai pagar de ICMS sobre a venda dela nessa operação R$ 120. Agora, o atacado, ele comprou essa mercadoria da indústria com o preço aqui de R$ 1.000, certo? Esse atacado, quando ele for vender a mercadoria dele, ele vai vender aqui por R$ 2.000. Vai aplicar também a alíquota de ICMS de 12%. Sobre a venda dele, vai calcular o 12% sobre o 2.000, vai dar R$ 240. Só que ele não vai pagar efetivamente esse R$ 240, porque ele vai ter um crédito que ele já pagou, que está dentro do preço da mercadoria que ele comprou da indústria. Então, ele pode se creditar um ICMS de R$ 120 que foi pago na etapa anterior. Isso aqui é o princípio da não cumulatividade. Poder creditar o imposto que foi pago na etapa anterior. No cálculo do ICMS, nem tudo dá crédito, tá? Então, o que dá crédito nas operações com ICMS? Mercadoria para revenda, se eu sou uma indústria, material de embalagem, os insumos, matéria-prima, energia, tem possibilidade de crédito, ativo imobilizado, então se eu estou comprando uma máquina ali para minha indústria fazer a produção dos meus produtos, vou ter possibilidade de crédito. Claro que tudo tem regras, tá? Mas geralmente no âmbito do ICMS, o que a gente tem crédito? Aquilo que vai integrar o produto acabado, o produto que eu estou revendendo. Então, no comércio, eu vou ter crédito apenas de mercadorias para revenda e ativo imobilizado, aqueles produtos, aquele imobilizado que eu compro, que eu vou utilizar na atividade que é tributada pelo ICMS na minha empresa. Então, por exemplo, administrativo, uso e consumo, isso não dá crédito no âmbito do ICMS. Certo? Então, não é um princípio da não cumulatividade ampla, ela é bem específica, vinculada ao produto que está sendo vendido. É isso que a gente vai ter de crédito nas operações. Mas entendendo essa não cumulatividade, como que funciona isso, a gente vai entender mais para frente como funciona, por exemplo, a substituição tributária do ICMS. Então, é importante entender o que é esse conceito, que é poder creditar o ICMS que foi pago na etapa anterior, tá? Então, aqui o atacado ele vai calcular R$ 240 de venda sobre a operação dele de ICMS, né? Mas ele vai poder creditar R$ 120 que veio destacado lá na nota fiscal da indústria. Então, ele vai pagar efetivamente R$ 120 de ICMS. Agora, digamos que o varejo ele comprou do atacado esse produto a R$ 2.000 e ele vai fazer a venda dele a R$ 2.500. O varejo vai vender para o consumidor final com uma alíquota de ICMS de 17%. Aqui o ICMS da venda do varejo foi 17% sobre o 2.500, ele calculou R$ 425, tá? Só que ele não vai pagar esse R$ 425, desembolsar e recolher uma guia. Ele vai poder creditar o ICMS que veio pago na etapa anterior, que foi pago 120 pelo atacado e 120 pela indústria. Então, o atacado ele destacou na nota R$ 240. Então, o varejo sabe que ele pode creditar esse imposto na apuração dele. Então, ele vai pegar o 425 que calculou sobre a venda dele, de 2.500, e vai diminuir o 240 que veio destacado na nota fiscal de entrada. Então, ele vai pagar efetivamente para o governo R$ 185. Então, perceba aqui que cada contribuinte, conforme a sua margem do valor agregado aqui da operação, o que está aumentando de margem, ele vai calcular um imposto sobre a sua operação, porque ele tem crédito da etapa anterior. Então, a indústria vai pagar R$ 120, o atacado vai pagar mais R$ 120 e o varejo vai pagar R$ 185. Somando esses três pagamentos, a gente chega num valor de ICMS de R$ 425, que é o ICMS destacado ali no momento da venda, na última etapa da operação pelo varejo.
Então, o consumidor final que está comprando esse produto de R$ 2.500, ele está comprando, considerando que ele está pagando só de ICMS ali dentro desse produto, R$ 425. Então, hoje, o imposto, o ICMS, ele é um imposto calculado por dentro. Então, ele já está ali embutido no preço de venda da mercadoria. Então, quando a gente chega lá no preço do produto, já tem que estar esse custo do ICMS de 17% ali dentro do custo da mercadoria, certo?